Você pode ter resistência à insulina por anos, sem perceber, e o mais assustador, o seu corpo pode estar dando sinais agora mesmo, mas muita gente acha que é só cansaço, fome fora de hora ou dificuldade para emagrecer. Tem mulher que trabalha, cuida da casa, resolve a vida de todo mundo, tenta comer melhor, até faz esforço e mesmo assim sente o corpo pesado, a barriga aumentando, a energia despencando e aquela sensação de que tem alguma coisa errada, como se o organismo tivesse puxado o freio de mão. E às vezes tem mesmo, porque pré-diabetes e resistência à insulina não chegam com alarme tocando. Muitas vezes chegam em silêncio. A resistência à insulina acontece quando o corpo começa a responder pior à insulina, que é o hormônio que ajuda a glicose a entrar nas células para virar energia. Aí o pâncreas tenta compensar, produz mais insulina e por um tempo parece que está tudo sob controle. Só que não está. Com o passar do tempo, isso pode abrir caminho para pré-diabetes, diabetes tipo 2 e também aumentar o risco cardiovascular. E aqui entra uma curiosidade que quase ninguém fala do jeito certo. Muita gente pensa que pré-diabetes é quase diabetes, como se fosse uma sala de espera inevitável. Não é. Em muitos casos, esse quadro pode ser revertido ou pelo menos freado de forma muito importante com mudanças consistentes no estilo de vida. Agora, pensa na cena. Uma mulher acorda cansada mesmo depois de dormir. Corre para o trabalho, passa o dia inteiro na pressão, no meio da tarde bate aquela fome por doce, depois do almoço um sono absurdo. À noite ela tenta se controlar, mas sente vontade de atacar alguma coisa rápida, porque o corpo parece pedir socorro. Isso não fecha diagnóstico, mas pode ser um sinal de alerta, porque alguns sintomas e pistas comuns incluem fadiga, aumento da fome, dificuldade para perder peso, especialmente na região abdominal, e alterações como o escurecimento da pele em áreas como pescoço, axilas ou virilha, que podem indicar resistência à insulina. E tem mais. O pré-diabetes muitas vezes nem dá sintomas claros. Esse é justamente o problema. A pessoa acha que está tudo bem, enquanto os níveis de glicose já estão acima do normal. Por isso, tanta gente só descobre em exame de rotina. Outro ponto que quase sempre é ignorado: sono ruim e estresse constante também entram nesse jogo. Não é só comida, não é só academia. Quando o corpo vive em alerta o tempo todo, isso pode piorar a sensibilidade à insulina e dificultar ainda mais o equilíbrio metabólico. E eu sei que muita mulher ouve isso e já pensa: então pronto, mais uma culpa para jogar nas minhas costas. Não, a ideia aqui não é culpa, é clareza. Porque quando você entende o que está acontecendo, você para de se tratar como se fosse falta de força de vontade e começa a agir com estratégia. A primeira virada está no peso da rotina, não no peso da balança. Sim, perder peso pode ajudar bastante em muitos casos. Diretrizes citam que, para pessoas com sobrepeso, perder algo em torno de 5 a 7% do peso corporal já pode reduzir de forma significativa o risco de evoluir para diabetes tipo 2. Mas isso não precisa começar com radicalismo, precisa começar com constância. A segunda virada está no movimento. Exercício não serve só para queimar calorias. Ele ajuda o corpo a usar melhor a glicose, melhora a sensibilidade à insulina e pode ser decisivo nesse processo de reversão. E não precisa começar perfeito. Uma caminhada rápida feita com regularidade já entra como ferramenta real de mudança. Organizações como Mayo Clinic e CDC reforçam a meta de cerca de 150 minutos semanais de atividade moderada, adaptada à realidade de cada pessoa. A terceira virada está no prato. Não se trata de passar fome, nem de viver à base de folhas tristes. A lógica é construir refeições que reduzam picos de glicose e ajudem a controlar a liberação de insulina. Mais vegetais, alimentos ricos em fibra, proteínas magras, grãos integrais, menos excesso de ultraprocessados e menos padrão de beliscar açúcar o dia inteiro. É uma alimentação de base, não de desespero. E aqui tem uma imagem muito real. A mulher que troca o café da manhã corrido por algo que sustenta de verdade.
A que percebe que dormir melhor muda a fome do dia seguinte. A que entende que não precisa esperar o corpo gritar para começar a ouvir. Porque reverter esse quadro, muitas vezes não é sobre uma grande decisão heróica, é sobre pequenas decisões repetidas com inteligência. Também vale prestar atenção em fatores de risco, histórico familiar, sedentarismo, excesso de peso, síndrome dos ovários policísticos, pressão alta e alterações em triglicérides ou colesterol podem aumentar a chance de resistência à insulina e pré-diabetes. Em mulheres 35+, especialmente aquelas equilibrando estresse crônico, pouco sono e rotina intensa, olhar para isso cedo faz diferença. E tem uma verdade incômoda, mas libertadora. Às vezes você não está fracassando em emagrecer. Às vezes seu corpo está metabolizando mal, inflamado, sobrecarregado, dormindo pouco, vivendo no automático. Quando você muda o ambiente do corpo, o corpo responde melhor. Agora, uma coisa importante. Nem todo caso se resolve só com hábitos e nem todo sintoma é resistência à insulina. O caminho certo é investigar com um profissional de saúde e exames adequados. Mas ignorar os sinais também não é estratégia. Pré-diabetes é um aviso, e aviso existe para ser ouvido. Então talvez a pergunta não seja, será que isso vai passar sozinho? Talvez a pergunta certa seja, quantos sinais o seu corpo ainda vai precisar te dar até você decidir olhar para ele com seriedade? Porque a boa notícia é essa. Em muitos casos ainda dá tempo. Tempo de frear, tempo de reverter, tempo de recuperar energia, clareza, saúde e autonomia. Não de um jeito mágico, mas de um jeito real, humano, possível. E se você gosta de conteúdo direto, útil e sem enrolação, segue o canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar outros sinais silenciosos que o corpo dá antes de doenças mais sérias aparecerem, e como agir de forma prática, sem terrorismo e sem chatice.